Olá, pessoal! Esse é mais um vídeo de Direito Empresarial. E o primeiro tópico que eu vou falar é sobre os contratos de sociedades. No contrato de sociedade, as partes contratantes precisam ser capazes para contratar e, se assim não forem, devem estar representados ou assistidos. É possível a realização de contrato de sociedade entre pessoas casadas, porém não poderá servir esse contrato para fraudar o regime matrimonial e não será possível cônjuges realizar o contrato se houver apenas um patrimônio único efetivo, como na comunhão universal. Além da capacidade exigida no contrato, é necessário que o objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não em lei. E o contrato de sociedade exige elementos específicos, como a pluralidade de sócios. Então, a regra é a pluralidade de sócios. Porém, poderá ocorrer a unipessoalidade, ou seja, a sociedade constituída de um único sócio por motivos supervenientes e temporários. E como já visto anteriormente, a Eireli é a única espécie de empresários que contém apenas um sócio, mas que não é sociedade. Um outro elemento que tem que estar inserido no contrato de uma sociedade é o capital social, que expressa a contribuição inicial dos sócios, sendo este inalterado no contrato social, não se confundindo com o patrimônio. E o terceiro requisito é a participação dos sócios nos lucros e nas perdas. A sociedade poderá ser constituída levando em consideração as pessoas que a compõem ou levando em consideração o capital. Na sociedade de pessoas, levará em consideração a qualidade dos sócios, as suas características pessoais, sendo estas mais valorosas que o capital investido por cada um, podendo, em razão disto, os sócios impedir o ingresso de terceiro, tendo como exemplo a sociedade em nome coletivo e a sociedade simples. Diferentemente da sociedade de pessoas, a sociedade de capital valora o quantum dado como contribuição de cada sócio. Sendo assim, a transferência de ações para terceiros é livre, podendo ocorrer o ingresso do herdeiro do acionista falecido, por exemplo, tendo como característica a sociedade anônima e a comandita por ações. Há uma terceira modalidade de sociedade, chamada de sociedade limitada, que consiste na combinação da sociedade de pessoas e a sociedade de capital, pois varia de uma para outra dependendo do contrato social. Poderá a sociedade se classificar de acordo com a responsabilidade pessoal dos sócios. Poderá a sociedade ser de responsabilidade ilimitada e solidária, e sendo o patrimônio da sociedade insuficiente para satisfazer suas obrigações, o sócio poderá se responsabilizar pelo pagamento da dívida da sociedade de forma solidária com os demais até o montante da dívida contraída. Na responsabilidade limitada, o sócio responde de forma limitada pelas dívidas. Assim, os sócios serão responsabilizados apenas pela integralização total do capital social subscrito. E caso o valor integralizado não seja suficiente para cumprir com as obrigações, os sócios não sofrerão qualquer responsabilidade. E existe a responsabilidade mista, a sociedade em que algum sócio responde de forma ilimitada e outros de forma limitada, que é o caso da sociedade em comandita simples, sociedade em comandita por ações e na sociedade em conta de participação. Um outro tópico dentro de sociedade diz respeito à aquisição de personalidade jurídica. A personalidade jurídica será adquirida mediante a inscrição dos atos constitutivos no Registro Público de Empresas Mercantis se empresário ou sociedade empresária e no Registro Civil de Pessoas Jurídicas se sociedade simples. E são sociedades sem personalidade jurídica a sociedade em comum e em conta de participação, e os demais tipos societários possuem personalidade jurídica. A sociedade em comum compreende as sociedades que não estão devidamente inscritas no registro público, chamados antigamente de sociedade regular ou sociedade de fato, quando esta não possui o ato constitutivo. O Código Civil condicionou a concessão de personalidade jurídica à inscrição dos atos constitutivos no registro público competente.
Uma outra sociedade que não tem personalidade é a sociedade em conta de participação, em que seu contrato social não exige formalidade alguma. Ainda que venha a ser levado em registro, não surge a personalidade jurídica, pois seu tipo é destinado a não ter personalidade. Nesse tipo de sociedade, apenas o sócio ostensivo irá contratar, aparecer perante terceiros. Já o sócio oculto ou participante jamais contrata com terceiro e se obriga apenas em face do sócio ostensivo. E o último tópico diz respeito à personalidade jurídica e à desconsideração. A personalidade jurídica é atribuída aos entes de direito privado mediante a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, permitindo a estes entes se tornarem titulares de direitos e sujeitos de obrigações. Assim, a personalidade jurídica é o sujeito de direito distinto, com patrimônio autônomo e responsabilidade própria em relação aos sócios que a compõem. Porém, há casos em que esta personalidade jurídica é utilizada para fins ilícitos, acarretando em abuso de poder. E a desconsideração da personalidade jurídica permite que o juiz desconsidere o princípio de que as pessoas jurídicas têm existência distinta de seus membros. E os efeitos deste procedimento será para atingir os bens particulares dos sócios para satisfação da dívida da sociedade, sendo que não irá se invalidar a personalidade jurídica, apenas não produzirá efeitos em relação a terceiros. E existem duas teorias quanto à desconsideração, chamada de teoria maior e a teoria menor. A teoria maior está previsto no Código Civil em seu artigo 50, sendo que é necessária a observância de dois requisitos, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Já a teoria menor é prevista nas relações consumeristas, que está previsto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, será decretada a desconsideração da personalidade jurídica se houver obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. E poderá ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica inversa, que é utilizada nos casos em que a autonomia da pessoa jurídica é utilizada para que o sócio consiga desviar seus bens de seus credores particulares. Assim, a pessoa jurídica, nesse caso, responderá pela dívida particular do sócio ou administrador. É isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo e não se esqueçam de dar um like e se inscrever no canal.